começando retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é um conjunto de várias membranas, muitas membranas, certo? Tá. O retículo endoplasmático você divide em dois tipos: retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. O rugoso vai ser aquele que você pode perceber ele pela sua posição, porque ele é o retículo que fica mais perto do núcleo, tá bom? Então o que tem de diferente? O rugoso, ele vai produzir as proteínas, ele vai sintetizar, é daí que vai vir as proteínas, certo? Ele vai produzir as proteínas. Também, o que mais difere dele também vai ser a presença de ribossomos aderidos a seu retículo. Porque o que é os ribossomos? Ribossomos você pode conseguir enxergar como assim bolinhas assim aderidas a ele. Isso torna diferente, certo? Por isso que consegue sintetizar proteínas. Depois temos o retículo endoplasmático liso. O que é o retículo endoplasmático liso? Vai fazer a produção de cálcio, de lipídios, de hormônios, de etanol, essas coisas. E ele vai ser liso, você vai conseguir perceber que ele fica na parte mais periférica ao redor do núcleo, seria um pouco mais longe. E, como o próprio nome diz, ele vai ser liso. Produção de lisossomos também, isso ajuda para lembrar na hora de entender. Muito bem. Certo, então ele vai. Como que vai acontecer? Primeiramente, retículo endoplasmático, o liso vai produzir. Daí então ele vai chegar até o retículo endoplasmático rugoso, certo? E daí não vai terminar ainda a sintetização de proteínas. Não termina no rugoso, não termina no liso. Vai ter sua continuação no complexo de Golgi, que daqui a pouco eu falo. Muito bem. Agora o complexo de Golgi. O que é o complexo de Golgi? Continuando, depois do retículo endoplasmático liso, o que vai acontecer? A proteína vai ser transportada até o complexo de Golgi. O que o complexo de Golgi vai fazer? Ele vai terminar a sintetização da proteína. Nós podemos saber ou ver, assim, desenhamente ou fisicamente, morfologicamente, o formato do complexo de Golgi. O complexo de Golgi é basicamente, ele é bem parecido com com uns tubos, certo? Uns tubinhos assim. E o que acontece? Quando a proteína sai do retículo endoplasmático e vai para o complexo de Golgi, vai terminar sua sintetização, então ele vai terminar de ser produzida. E o que vai acontecer? Já que tem esses tubos, né, de complexo de Golgi, depois a proteína ela vai estar passando por cada tubo, assim dizendo, bem grosseiramente, ela vai passar por cada tubinho. Quando ela entra em um, ela sai, quando ela sai, ela vai para o outro, e assim vai até terminar. Quando ela vai entrando em cada um, ela vai conseguindo, ela vai sendo modificada, assim. Como é modificada? Ela adiciona-se substâncias tipo açúcar e se retira-se outras substâncias até chegar ao produto final de uma proteína. Tá. Depois de passar no último tubo do complexo de Golgi, o complexo de Golgi ele vai fazer uma formação de vesícula ao redor da proteína. O que é essa vesícula? A vesícula é uma membrana, certo? Que vai envolver a proteína para que ela não se espalhe e também não sofra outras modificações da célula. Depois disso, ela vai sair do complexo de Golgi, claro, com a vesícula já colocada, e vai diretamente para fora da célula. Então para poder sair da célula, ela vai ter que cruzar uma barreira que chama membrana celular. Então ela vai chegar perto da membrana, e já que ela está encoberta, né, por vesícula, que é composta de membrana, a membrana dela, que é a vesícula, vai se fundir à membrana celular da célula. E daí então, permitindo que ela saia e vai diretamente para o sangue fora da célula, certo? A verdade é que o retículo endoplasmático ele
faz a produção de proteínas, claro, mas assim, e todos sabemos, assim, pelo menos estudado, né, que tem outra forma que a gente conhece primeiro, a maioria das vezes, de produção de proteína, que seria pelo RNA e tudo mais. Então a gente tem duas formas, essa e a outra. Essa aqui eu tô falando do retículo endoplasmático é produção de proteína que vai para fora da célula. O outro tipo de produção vai diretamente, ela vai produzir a proteína e a própria célula vai usar, então ela acaba não saindo da célula, certo? Por isso que a que vai sair da célula é coberta com uma vesícula, para poder sair mesmo, porque senão ela continuaria dentro da célula, certo? Tá bom. Depois vamos falar do código genético. Falando do código genético. O código genético todo mundo sabe que ele é a essência da vida, porque o código genético é feito por DNA e tudo mais. É o código da vida mesmo. Tá, as características do código genético vão ser o seguinte, que ele não é sobreposto. O que não é ser sobreposto? A verdade é que o código genético todo mundo sabe que é formado por um código, por vários códigos, mas é formado por um conjunto de 3 nucleotídeos que forma apenas um códon. Então, a respeito disso, por que não é sobreposto? Porque sempre um códon vai ter que ter um conjunto de 3 nucleotídeos. Não pode ser menos nem mais, tem que ser apenas 3. Outra característica é que não é degenerado. O que não é ser degenerado? Não ser degenerado é quando você tem vários, na verdade assim, no corpo humano, entanto assim produzido no nosso organismo, são vários tipos de códons, certo? Acho que são mais de 60 códons que existem no nosso corpo. Claro, isso é feito várias combinações de nucleotídeos e tudo mais. O que não bate seria a quantidade também de aminoácidos, porque no nosso corpo tem, não no nosso corpo ao todo, mas assim, para produzir uma proteína são 20 aminoácidos que você precisa, mas você tem mais de 60 códons, então é muita coisa para só 20 aminoácidos. E por que é degenerada? É degenerada por isso, porque ele não tem quantidade certa de aminoácidos para o tanto de códons que tem. É universal. Universal porque tudo seres vivos, todo organismo de vida na Terra tem essas características de código genético. Código genético vai ser para todo tipo de ser vivente na Terra. Podendo ser um exemplo, por exemplo, uma bactéria, um cachorro, vaca, um elefante, baleia, humanos, rato, barata, até uma cenoura, a mesma coisa, ela tem código genético. Então tudo tem código genético, não importando o que, certo? Muito bem. Tá. Também vamos falar que toda proteína vai começar com metionina. O que significa começar com metionina? Significa, tem uma cadeia, claro, de nucleotídeos, certo? Cada um tem uma cadeia, certo? Uma fita de DNA. Vamos falar isso mais fácil, uma fita de DNA. Ou na produção de proteínas. Na produção de proteínas, assim, claro, vamos dar um replay, não replay, mas vamos voltar um pouco atrás para poder entender do que eu vou falar agora, senão fica muito embaralhado, porque eu já estou me embaralhando, então eu tenho que voltar um pouco mais para trás. Tá bom, como a gente sabe, a produção de proteína vai ser o seguinte, outra forma, certo? Não aquela que eu falei do retículo endoplasmático, mas é outra forma. Vai ser o seguinte, primeiramente, vão pegar o DNA, vai pegar um gene, que será um pedaço daquilo que você quer produzir, vai copiar através do retículo, do RNA mensageiro, certo? Vai copiar um genes, que seria uma parte do DNA, certo? Depois de copiado, ele vai transcrever. O que significa transcrever? Ele vai pegar o códon, não, mentira, o gene, e vai transcrever. Significa que ele vai transformar a timina em uracila. Depois de transformado,
ele vai dividir em códons. Isso o RNA mensageiro ainda, ele vai dividir em códons. Quer dizer que eles vão fazer 3 nucleotídeos virar um códon, entenderam? Então vai ser assim, certo? Depois disso, o que vai acontecer? Vai ser o RNA ribossômico. O que o RNA ribossômico vai fazer? Ele vai fazer, vai ser um envoltório mesmo, certo? Ele tem um formato de uma bolinha assim, mas assim, grosseiramente falando. E o que ele vai fazer? Ele vai basicamente envolver o códon. Isso, a parte do códon, que do RNA mensageiro, ele vai mostrar. E a outra parte, ele vai fazer um anticódon, que seria... O anticódon seria o inverso do códon, certo? Então vai ficar embaixo. Depois tem o RNA... Depois disso tem o RNA transportador. O que o RNA transportador vai fazer? Ele vai... como o nome próprio já diz, ele vai transportar. O que significa que ele vai transportar? Ele vai pegar... Ele vai, primeiramente, né, ver quem é. Vai ver o RNA correspondente dele, né? Certo? Ele vai ver um anticódon. Depois de ver o anticódon, ele vai procurar um aminoácido que corresponda a esse anticódon, certo? Porque esse anticódon pode ser, vamos dar um exemplo, pode ser AGU, CAU, tudo mais, pode ser qualquer tipo. Então ele vê o último anticódon que está no ribossômico, certo? Ele vai ver e vai transportar, vai procurar um aminoácido que corresponda a esse anticódon. Então o anticódon vai ter que ser o mesmo aminoácido, certo? Vai ser o, como que fala, aquele que bate. O aminoácido esse aminoácido bate com esse e tudo mais, certo? Então é isso que vai acontecer. Voltando para o ribossômico produzir a proteína, olha, na linha, ainda no fio da linhada. Para ele produzir a proteína, ele fica mais fácil para o ribossômico produzir a proteína quando o primeiro códon que ele for ver for a metionina, que seria o G. Então toda vez que o códon quiser produzir as proteínas, toda vez que o ribossômico for querer produzir as proteínas, ele tem que ver primeiro o primeiro código. Se o primeiro código for a metionina, que vai ser as letras A ou G, certo? Toda vez que for, significa que toda vez que ele for, significa que ele é feito para produzir as proteínas, certo? Então fica até mais fácil. Caso não tenha esse tipo de código, significa que é para outra coisa. Então fica até mais fácil para o ribossômico já sintetizar a proteína só vendo o primeiro código, certo? Também temos o código de parada. O que é o código de parada? O código de parada vai ser aqueles códons que não são específicos. O que significa não ser específicos? Como eu disse no começo, certo? Tem muitos códons para poucos aminoácidos. Então, muitas das vezes, existem 3 códons para um tipo de aminoácido, certo? Ou 2 ou 4 códons especificando um aminoácido, certo? Mas tem além disso, tem exceções. Tem 3 códons que não especificam nenhum tipo de aminoácido, certo? Então toda vez que o ribossômico for ler uma proteína e ele encontrar esse código parado ou aqueles códons que não são especificados, ele vai parar de produzir a proteína. Tá bom. O que é a desintoxicação do organismo? Certo? É o que o organismo consegue, transformar substâncias tóxicas em algo tóxico. Como ele consegue isso? Através do retículo endoplasmático liso. Como nós sabemos, o retículo endoplasmático liso, ele vai conseguir sintetizar outros tipos de substâncias tóxicas. Então toda vez que você beber, assim, fazer algo, consumir coisas assim tóxicos, ele vai desintoxicar, certo? Então, qual o problema disso? Qual a relação, ela falar isso com os medicamentos, com o álcool, com as drogas? Qual é a relação? Seria o seguinte: já que o retículo endoplasmático faz a desintoxicação, se diria, né? O que acontece? Faz as substâncias tóxicas se tornarem
não tóxica, se diria, né? Então, o que acontece? Quando você bebe muito ou algo do tipo, você estimula a produção do retículo endoplasmático liso. Vou colocar só liso porque eu vou falar muito larga essa palavra. Então, toda vez que você beber essas coisas, você vai fazer com que produza, que o liso, o retículo liso, se produza mais, que ela trabalhe mais. Então, vendo essa necessidade bruscamente alta de álcool que precisa de retículo endoplasmático liso, o que acontece? O retículo endoplasmático liso, ele vai ter que produzir mais. Significa isso, ele vai ter que se reproduzir ele próprio. Como assim? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar, tem uma fábrica, tem 5 pessoas e tem cinco coisas que ela tem que fazer. Muito bem, tá dividido as coisas. Mas e se tiver uma proporção errada disso? E se as 5 pessoas continuarem 5 e o número de coisas que ela tem que fazer dobrarem, tipo 10 coisas, ou 20, ou até mesmo 50 coisas. Então o que vai acontecer? Ou a pessoa vai ter que trabalhar muito mais, ou a maneira mais fácil seria você contratar mais pessoas para continuar tendo o mesmo ritmo de produção. É a mesma coisa que vai acontecer com o retículo endoplasmático liso. Em vez disso, ele vai ter que produzir mais dele mesmo, entendeu? Então vai ter que existir mais retículo endoplasmático liso. E isso afeta no seu organismo, porque acontece um desequilíbrio no organismo. Imagina, ter mais retículo endoplasmático do que outro organelo, assim, isso afeta, assim, no seu organismo. Por isso que quando você bebe assim, você faz muitas coisas, tipo beber medicamento, álcool e tudo mais, o que acontece no organismo? O organismo, ele já não sente prazer. Tipo, a primeira vez que você bebe, você sente prazer. Você sente os efeitos que você queria que tivesse. Mas já na segunda, quinta, 10ª vez que você quiser sentir esse mesmo efeito que teve na primeira, você não vai conseguir. Por quê? Porque seu organismo já não está desgastado, já, como que fala, já se acostumou com aquilo. Então você tem que aumentar as doses para poder sentir o mesmo efeito. Então você acaba comprometendo muitas partes do órgão, tipo os rins, outros tipos, assim, até mesmo seu metabolismo, seu problemas psicológicos pode desenvolver, pode extremamente grave, você pode chegar a um estado grave mesmo. Então é isso. Desintoxicação do organismo seria isso.